Eu já tentei dropshipping afiliado, negócio local, fazer tráfego, fazer PLR, deixa eu ver o que mais. Lançamento perpétuo. Durante 7 anos eu tenho tentado todas essas coisas no digital. E nesse vídeo eu vou te mostrar o que eu aprendi nesses 7 anos. Rapaziada, eu tava fazendo esse vídeo basicamente... Aliás, eu tive a ideia desse vídeo que eu tava correndo e eu anotei essas 3 coisas no meu Notas. Então esse vídeo ele vai ser sobre 3 coisas, isso aqui que tá no Notas aqui do meu computador. O que eu aprendi tentando tudo no digital em 7 anos, como eu fiz 25 mil reais com só 1.000 seguidores e como eu consegui atingir essa marca, e a única estratégia que você precisa, na minha visão, depois que é o meu maior aprendizado assim, para fazer dinheiro no mercado digital, e todas essas coisas se conectam. Então, basicamente isso que a gente vai falar hoje. O que eu aprendi tentando estudo no digital, né? Basicamente, em 2018 foi meu primeiro conhecimento ali do digital, foi o meu primeiro contato. Eu estava no 3º ano do colegial ali na escola e eu estava naquela de escolher o que eu ia fazer da minha vida. E basicamente eu conheci o afiliado ali, né? E aí, na época, era muito amador, cara. E a gente pegava o curso na Hotmart ou em outra plataforma e tentava subir ali, isso só no orgânico, né? Tentava subir ali uma página no Instagram de tema. Na época era um curso de bolo de pote que eu oferecia. Tinha 2 páginas de tema. Uma delas foi muito boa. Teve mais de 15 mil seguidores, que era uma página de moda masculina. Então eu sempre colocava ali, copiava umas mensagenzinhas, né? Umas fotozinhas, colocava moda masculina ali e tentava botar no link da bio o curso do cara sobre moda masculina. Não deu resultado, não vendeu, né? Então em 2018 eu não tive resultado, não tive nem a minha primeira venda, e a minha primeira venda ela só foi acontecer em 2019, né? Em 2019 eu passei na faculdade, fui para Maringá fazer minha faculdade de economia, e no meio do ano eu conheci o dropshipping, que era uma forma de negócio ali, onde você poderia vender sem estoque, ter uma loja virtual sem estoque, pegando produtos da China e entregando direto para o cliente. Essa foi a minha primeira virada de chave, porque foi a primeira vez que eu coloquei o meu dinheiro no jogo, né? Meu dinheiro, assim, né? Os meus pais, eles tinham uma reserva ali, que eles fizeram pra mim, e quando eu fiz meus 18 anos ali, próximo aos 18 anos, eu entrei na faculdade de economia, eu queria investir aquele dinheiro. E aí, eu tinha nas minhas mãos um dinheiro ali que, nossa, pra mim naquela época era muita coisa, né? E foi a primeira vez que eu tirei aquele dinheiro, que eu gastei um dinheiro puto assim da minha vida. Que eu nunca tive celular caro, nunca tive computador caro, meu computador era bem básico, nem rodava jogo. Então eu nunca tinha gastado tanto dinheiro assim na vida, sabe? E a primeira coisa que eu gastei mais dinheiro foi um curso, uma mentoria de dropshipping. E eu acho que isso foi uma virada de chave pra mim de gastar com conteúdo, sabe? Gastar com aquilo que de fato vale a pena, que é você gastar com conteúdo. Se eu tivesse visto um vídeo de dropshipping naquela época, eu tenho certeza que eu não teria tido resultado. Mas como eu gastei uma quantidade na minha época, na minha visão exorbitante, né, que eu acho que era R$2.500, eu dei muito valor para aquele curso e não deu outro resultado, né? Eu fiz o curso e eu sempre fui muito de, cara, quero fazer o curso, quero consumir o mais rápido possível. Passei a madrugada virado, aprendendo sobre Facebook Ads e não sei o que, Shopify, como subir a loja. Cara, subi a loja, deu um dia, eu fiz a minha primeira venda, eu liguei pro meu pai falando que eu tinha feito a minha primeira venda. Enquanto eu estava na ligação com ele, eu fiz a minha segunda venda com um produtinho que eu tinha subido. Eu tinha subido só um produto nessa loja. Foi o produto que mais vendeu, inclusive. Então isso mudou a minha cabeça ali, né? Foi a primeira vez que eu vi que de fato dava para ganhar dinheiro no digital. E cara, isso foi muito louco, assim, parando para pensar agora, porque isso foi a base, né? Foi ali que abriu meus olhos para entender que de fato tinha dinheiro no digital, né? Antes eu ouvia as pessoas falando, tu pode fazer com afiliado e tal, mas eu não tinha essa consciência. Enfim, pessoal, papo vai, papo vem, a loja quebrou, eu não tinha muita estabilidade financeira no sentido de lidar com o dinheiro que eu tinha. A gente chegou a faturar R$15 mil no mês naquela época, só que eu não tinha estabilidade para lidar com aquele dinheiro com 17 anos, né? Então a loja quebrou, também veio a pandemia muito próxima ali, então tiveram vários problemas de logística. Enfim, voltei para casa, comecei a estudar coisa de concurso e fui estudar para concurso público.
Enquanto eu estava estudando para concurso público, eu queria pegar aquele meu conhecimento que eu tinha de tráfego, que eu tinha aprendido no Drop, que a gente, investia bastante em tráfego para fazer a loja rodar. Era basicamente o único canal de aquisição de clientes, era tráfego pago através do Facebook e Instagram Ads. Então eu peguei aquele conhecimento e eu comecei a oferecer serviço para outros prestadores ali de negócio local, prestadores de empresas, e tentei fazer também o famoso lançamento do Érico Rocha, né? Tentei lançar essas pessoas. Como era a primeira vez que eu estava fazendo, cara, eu não tive nenhum resultado também. Por quê? Porque a pessoa ela me dava o dinheiro, eu fiz um contrato 100% por performance, que eu acho que é um contrato super válido. Só que as pessoas que estavam dispostas a fazer aquele tipo de contrato também estavam começando e não tinham muito dinheiro para investir. Então eu acabava num problema ali de logística. Cara, os caras queriam investir muito pouco, mesmo eu não cobrando pelo meu trabalho, eles queriam investir muito pouco, porque na época ali, 2020, cara, ainda existia muitas pessoas que eram céticas em relação a tráfego pago, em relação a esse tipo de coisa, né? Deixa eu aumentar um pouco minha cara aqui, que só não estou mostrando nada na tela, mas eu já vou mostrar, tá? E aí, foi essa experiência que eu tive como agência de tráfego. Eu me portava como agência de tráfego, agência de negócios locais ali, né? E também para infoprodutores. O trabalho de infoprodutores também não foi para frente. Eu cheguei a pegar uma nutricionista, um cara que era hipnoterapeuta, ou seja, era uma parada que era difícil de colocar no mercado ali. Tiveram alguns resultados, algumas mensagens, tiveram algum resultado em termos de distribuição de vídeo, né? De impulsionamento daqueles vídeos, daqueles conteúdos que eles produziam, mas de fato expressivo não teve muito resultado, e como eu estava ali também estudando, eu larguei o projeto. Larguei o projeto, deu uns meses assim, eu falei, cara, eu preciso pegar esse conhecimento e fazer alguma coisa. Foi quando eu lancei o meu curso, a Mentoria Athena, uma mentoria de tráfego pago, ensinando tudo que eu sabia sobre tráfego pago para as pessoas. Isso também foi uma virada de chave para mim, porque foi a primeira vez que eu vendi um produto meu, e eu lembro que nesse lançamento, eu vendi em um dia, era um domingo, eu abri o carrinho, fiquei antecipando durante uma semana, fiz um lançamento meio que meteórico ali no grupo do WhatsApp, para as pessoas que me seguiam. Eu produzia conteúdo de tráfego nessa época no Instagram, né? Mas era, cara, bem ruim mesmo, era só Instagram e era bem ruim os conteúdos. Eu não me importava muito com estética, assim como não me importo hoje, mas antes eu nem tinha equipamento, então imagina como que é. E basicamente, esse conteúdo que eu produzi ali, eu peguei, joguei as pessoas para um grupo de WhatsApp, gastei uns R$1.000, não, gastei R$200 em tráfego e voltou 5.000, né, desse meu primeiro lançamento. E aí eu, fui entregar para aquelas pessoas que tinham comprado o curso, era 497 na época, e fui entregar para aquelas pessoas que tinham comprado o curso, só que como era uma mentoria, eu nem tinha o produto, e o que aconteceu foi que as pessoas, as aulas eram ao vivo, e também não foi muito para frente esse projeto, né? E também estava estudando, estava dividindo o meu tempo em muitas frentes, e acabou não indo para frente esse projeto também. Mas também foi um divisor de águas, porque a partir daquele momento eu pensei, cara, eu consigo ter um conhecimento e eu consigo vender ele para as outras pessoas. Ou seja, existe valor, né, nisso, é só fazer um trabalho bem feito ali. Então já não era como se eu estivesse começando do zero. Isso foi uma coisa que eu aprendi também. Eu tenho um conhecimento, eu consigo gerar valor para as pessoas, eu consigo vender isso para as pessoas e não barato, né? Antes eu vendia produtinhos de 49 lá na minha loja de drop. Dessa vez eu vendi um produto de 497 que eu já achava que era caro. Hoje eu acho ridiculamente barato esse valor, né? Mas na época eu achava que era caro. Tinha até uma síndrome de impostor em cobrar esse valor das pessoas. Lançamento, PLR foram outras coisas que foram nesse caminho também. Nessa época eu tentei fazer e-mail marketing, fazer afiliado de novo, só que aí eu já sabia tráfego, então eu fiz tráfego, eu fiz afiliado com tráfego e tive alguns resultados na época, mas acabou que ficou no 0 a 0, não lembro direito. Eu cheguei a fazer um funil de e-book com e-mail marketing e depois algumas follow-ups via e-mail, né? E acabou que deu ROI no começo e depois eu tentei gastar o lucro que eu tinha feito até o final, até eu decidir parar, né? Até ficar no 0 a 0. Para ver se iria voltar a vender, mas acabou que não voltou a vender. Então foi algo que eu descartei também. Enfim, me formei, fiz concurso público, etc. E o que me deu mais resultado de fato, que é o segundo tópico que agora a gente vai falar, né? Que é como eu fiz 25k com só 1.000 seguidores, foi de fato o trade. Depois que eu me formei, eu estava buscando formas de renda extra, aqui em paralelo com o meu trabalho, né? O meu trabalho ali já me dava uma renda legal, né? Mais do que eu ganhava antes. Na verdade, antes eu era estudante e depois que eu era aluno ali
da escola de sargentos, eu ganhava R$ 1.200 por mês. E depois eu fui ganhar 5 mil. Então, pra mim, já tinha dado um salto ali de estabilidade. Mas eu ainda sempre... Cara, eu nunca abandonei essa ideia de renda extra, de querer mais, de querer empreender, de querer fazer outra coisa. Em 2 meses já ficou monótono e eu já queria fazer outra coisa. E foi aí que eu conheci o trade. Na verdade, já tinha conhecido antes, já tinha perdido bastante dinheiro com o trade antes. Mas dessa vez eu falei, cara, e se eu aprender isso do jeito certo? E se eu aprender e aplicar e fazer as coisas do jeito que deve ser feitas? Será que eu vou conseguir ter resultado? E aí eu fui, peguei cursos, gastei bastante investimento, né? Eu gastei uns R$ 10.000 só em conhecimento. Novamente, lembrando daquela primeira coisa que eu falei ali sobre o dropshipping. Cara, eu investi um puta grana em conhecimento, teve retorno. Essa foi a segunda vez que eu vi que investir pesado em conhecimento me dava um ROI super positivo. Isso olhando para trás, né? Mas foi pela segunda vez que esse padrão ele se repetiu. Da primeira vez foi o R$ 2.500 na mentoria do Jeff de dropshipping, e essa segunda vez foi os aproximadamente R$ 10.000 ali em investimentos em cursos e mentorias sobre trade. Não deu outra, né? Eu investi essa grana e, na verdade, fazendo um paralelo para vocês, eu comecei com R$ 4.000 em janeiro de 2023, fazendo o trade. Perdão, 2023 não, 2024. Em janeiro de 2024 eu comecei com R$ 4.000. Em abril eu já estava com mais de R$ 30.000. Ah, tá, mas você investiu 10 em conhecimento e tinha 4 para operar? Sim, porque desses R$ 10.000 de investimento que eu tinha, eu perdi 8 mil, que era um grupo que eu tinha pagado R$ 8.000 e eu teria acesso vitalício. E na verdade, para você entrar nesse grupo, você precisava ter uma NFT. Não vou entrar em detalhes, mas minha carteira da blockchain foi roubada. Inclusive, foi isso que eu fiz o meu primeiro vídeo aqui nesse canal antigamente, que era um vídeo de comprar sua Ledger, né, sua carteira física de criptomoedas. Foi por isso que eu decidi começar esse canal novamente. Porque eu perdi R$ 8.000 em janeiro ali e os R$ 2.000 eu tinha investido em outros cursos e eu tinha perdido aquele outro conhecimento que eu tinha. Então, só tinha R$ 4.000 para operar. Mas como eu tinha dado tanto gás ali, investido tanto nesse conhecimento, eu fiz aquilo como se fosse a última coisa da minha vida, né? E não deu outra, eu tive resultado. Em 4 meses ali aquilo tinha se transformado em mais de 30 mil. E, cara, eu tive bastante resultado no trade, enfim. Chegando aqui para esse ponto 2, como que eu fiz os R$ 25.000 com só 1.000 seguidores? Tá, vou mostrar inclusive para vocês algumas coisas do YouTube, de como que a gente fez isso daqui, né? Basicamente, o que eu fiz, pessoal? E o que é o meu viés hoje? Depois que ocorreu isso, que eu fiz aquele primeiro vídeo da Ledger, eu comecei a fazer alguns vídeos pro YouTube fazendo o quê? Mostrando aquilo que eu estava fazendo no trade, mostrando aquilo que eu estava fazendo em criptomoedas. E as pessoas ali daquele nicho, que era um micro nicho, né, na época, NFTs, jogos NFTs, era um micro nicho. Mas eu recebi alguns feedbacks muito positivos, tipo, cara, pô, que legal o seu vídeo, você está me ajudando e tal. Isso é o meu viés hoje e é uma das coisas, um dos meus ensinamentos. Você precisa servir a sua audiência. Isso já é a terceira coisa, tá? A terceira coisa que você precisa para fazer no mercado digital é meio que interligada com essa, que é isso. Você pode esquecer todas as outras estratégias, porque todas elas são o quê? Mecanismo. O que é dropshipping? O que é afiliado? O que é tráfego? O que é PLR? A forma do lançamento X, a forma do lançamento Y. Ah, agora é funil de vendas. Cara, isso é mecanismo. Se você parar de pensar em termos de mecanismo, em termos de a estratégiazinha, o hackzinho para você vender mais, e você pensar nessa pergunta aqui, ó, estou servindo a minha audiência? E você responder essa pergunta com sim, você está no caminho certo para ganhar dinheiro no digital. E foi exatamente isso que eu fiz em 2024, inconscientemente de que eu estava fazendo. Eu estava construindo um ativo, né, esses 1.000 seguidores que eu falei para vocês, eu tinha 1.500 seguidores aproximadamente ali no Instagram. E na época que eu parei de fazer conteúdo sobre trade, eu tinha 2.800 mais ou menos, foram 1.300 seguidores, vai. E esses 1.300 seguidores me geraram os R$ 25.000 em vendas de cursos e mentorias. Como que isso começou? Inconscientemente. Eu estava fazendo os conteúdos lá no canal do YouTube, servindo a audiência, recebendo esses feedbacks. Quando eu recebi esses feedbacks, eu falei, cara, eu vou fazer mais vídeos para ajudar essa galera. Vou fazer mais vídeos, vou pesquisar mais coisas aqui que eu já estou pesquisando, né, para eu fazer o meu próprio dinheiro. E vou compartilhar isso com a galera. E a galera foi gostando, foi interagindo. A galera que eu digo, cara, poucas pessoas. Mas eu me dava por satisfeito por estar ajudando poucas pessoas. E é isso que é o legal.
pela primeira vez eu estava fazendo uma parada ali que as pessoas estavam gostando, estavam me dando feedback positivo e que eu estava satisfeito de ter 1 ou 2 candangos ali me comentando, tá ligado? Então eu estava fazendo mais ainda para ter 2, 3 candangos. Só que quando a gente olha isso e olha um resultado financeiro versus um número de seguidores, a gente tenta ficar pensando em relação métrica. Cara, não é métrica. Eu estou servindo a minha audiência? Por quê? O que eu coloquei aqui nos notas, né? Mostra que foi não é um só 1.000 seguidores. Eu estava servindo aquela audiência, eu estava servindo aquelas pessoas, eu estava dando um conteúdo de qualidade, estava passando um conteúdo sincero, assim como eu estou fazendo com você agora. Como que eu fiz isso, né, com conhecimento específico? Então, eu estava ensinando as pessoas algo que iria de fato mudar a vida delas, ou então iria de fato ajudar elas a fazer mais dinheiro. Então esse conhecimento específico que eu estava ensinando para elas era valioso. É diferente um pouco isso que eu estou falando, essa regra, né, de servir a sua audiência, se você, por exemplo, estiver fazendo um canal de entretenimento, se você estiver fazendo um outro tipo de canal. Por quê? Aí sim você vai precisar fazer algo mais elaborado no sentido de prender, utilizar técnicas para você prender a sua audiência, hackzinho, outras coisas, outras estruturas. Mas, se você quer ganhar dinheiro no digital, você tem que responder essa pergunta e eu vou mostrar para vocês agora como que era o meu canal, para vocês entenderem como que eu fiz um pouco disso, né? Vou mostrar um pouco dos vídeos aqui para vocês verem. Olha só, deixa eu só ver se tá mostrando. Tá mostrando, né? Pronto. Olha só. Esse aqui era o meu canal, pessoal. Esse aqui foram alguns shorts que eu fiz, né? Eu comecei fazendo um videozinho, filme sobre cripto, não sei o que, eu não sabia muito direito o que eu ia fazer. E depois eu comecei a fazer conteúdos mais originais. Isso aqui são shorts, tá? Mas olha, isso aqui denota um esforço. Eu estava tentando ensinar para as pessoas o que eu estava entendendo na época, né? Isso aqui eu estava tentando ensinar para as pessoas de forma simples como que era o trade. Eu estava tentando explicar para as pessoas. Era conteúdo de valor. Se a pessoa assiste esse vídeo, suporte de resistência, isso aqui ensina para a pessoa de fato. Como eu disse para vocês, um conteúdo educativo, ele tem muito mais valor em termos de você vender um produto em relação ao conteúdo de entretenimento, tá? Então, basicamente isso. E aqui nos vídeos, né, no painel do canal, vocês podem ver que apesar de, vou colocar aqui nos últimos 365 dias, ou coloco mais, vou colocar 2024, tá? Fica mais fácil, que eram só conteúdos de trade. Eu tive pouco mais de 15 mil visualizações, só que eu tive o quê, pessoal? 446 inscritos e 600 horas ali de exibição, né? E basicamente teve alguns vídeos aqui que tiveram bastante visualização, mas eu quero mostrar para vocês o tanto de vídeo, e não só o tanto de vídeo, mas a profundidade dos vídeos que eu fazia. Porque isso é muito importante, isso denota que eu estava servindo ali minha audiência, né? Aqui, ó, em 10 de fevereiro foi meu primeiro vídeo que eu fiz a unboxing da minha Ledger, que foi quando eu fui roubado e eu tomei vergonha na cara e comprei uma carteira física de criptomoedas. Depois eu fiz o lançamento de um token que ia ter. Depois eu ensinei as pessoas a ganhar renda passiva usando NFT na Solana. Eu mostrei o quanto que eu estava ganhando jogando um joguinho de NFT. Eu ensinei as pessoas e mostrei, aliás, a minha experiência emprestando uma criptomoeda em um protocolo. Eu mostrei como que eu fiz $380, né? Com uma estratégia em uma NFT. Eu ensinei as pessoas aqui, ó, a ganhar dinheiro com meme coins. Enfim, vários projetos. E a partir daqui que eu acho que foi a virada de chave de servir a audiência. Esse vídeo aqui, ó, eu fiz um guia de iniciantes de como lucrar no mercado cripto. Ele teve 483 visualizações, pessoal. 61 gosteis e 16 comentários. Cara, esse vídeo aqui foi uma virada de chave, porque muita gente me deu feedback positivo. Não só aqui no YouTube, mas lá no Twitter também. Falando, cara, que vídeo bom, cara, que legal esse vídeo, clareou muito a minha mente, né? Foi um vídeo que teve poucas visualizações se você olhar em número, mas isso aqui me gerou uma credibilidade grande. Ao passo que quanto mais eu fazia esses vídeos, né? Quanto mais eu fazia esse tipo de vídeo aqui, um vídeo mais longo, um vídeo realmente ensinando as pessoas, olhem só, servindo a minha audiência, como pegar trade na continuação do movimento, 421 visualizações, mas foi um vídeo também muito bom, né? E depois eu fui fazendo outros vídeos, ó, como utilizar o TradingView, um vídeo de 20 minutos também. Ó, Bitcoin é a história do dinheiro, 38 minutos. Enfim, e aí, preço e tempo, isso aqui foi só para minha comunidade, né? Um vídeo de 1 hora. Enfim, vários vídeos ali, como fazer o seu primeiro trade. Vídeos longos, vídeos profundos no sentido da palavra mesmo, né? Vídeos que ensinam as pessoas, de fato, que se preocupam em, cara,
em te passar um conhecimento aprofundado, em te passar uma ideia que você vai sair dali e vai ter aprendido. Esse era o meu objetivo ali no canal. E antes disso, né, por que eu falo que aqueles vídeos do Bitcoin, a partir daqui, ó, né, foram os vídeos que viraram a chave assim? Porque a partir daqui eu não tinha produto. Aqui eu já tinha produto, tá? Mas a partir daqui, o que aconteceu? As pessoas começaram a vir até mim e me pedir para ensinar elas se eu tinha curso, se eu tinha outra coisa. Foi por isso que eu fiz os meus produtos digitais. Foi por isso que eu fiz os meus cursos. E aí como que isso começou? Eu vendi, pessoal. Por que eu falo que você pode resumir todos esses mecanismos, tráfego, PLR, lançamento, em tudo em serviço à audiência? Porque se você estiver servindo a sua audiência, ela vai te solicitar um produto. Ela vai te pedir, ela vai te implorar para ensinar mais daquilo para elas. E é ensinar sem filtros, do jeito que eu estou fazendo aqui para vocês. É ensinar sem querer ter algo em troca, ensinar genuinamente, ensinar honestamente, tudo que você puder ensinar, tudo que você puder servir e fazer pela audiência, você faça. E foi isso que aconteceu. A partir desse vídeo aqui, que eu decidi criar um produto, né? Então foram 3 maio, abril, maio, junho, foram 3 meses que eu fiquei sem produzir conteúdo, mas eu estava produzindo, eu estava construindo ali o meu negócio. Aí sim que eu comecei a construir. Mas o meu primeiro cliente, pessoal, ele me pagou R$1.000 e eu não tinha nem produto. Ele veio até mim e falou, tá, você tem produto? Tá, não tem. Ah, quanto que você vai fazer? Ah, R$1.000, cara, eu te ensino em 8 semanas aí você a operar e fazer o que eu faço. E eu ensinei esse cara em 8 semanas. E aí como que eu vendi pra ele? Eu não tinha produto, eu não tinha nenhum notas aqui. Eu vou falar a verdade pra vocês, eu não tinha nenhum notas mostrando o que ele ia aprender. Eu criei 15 minutos antes da reunião com ele, eu criei um notas e falei, cara, ó, eu posso te ensinar isso aqui. Eu mostrei isso pra ele numa reunião, mostrando a minha tela, né? Compartilhando a minha tela com ele. E falei, cara, olha, isso daqui vai me dar muito trabalho, um investimento que você teria que fazer. Teria que ser aqui de no mínimo R$2.000 para compensar o meu investimento, mas como você é meu primeiro cliente e eu quero fazer isso, eu vou te fazer por R$1.000. O cara fechou na hora e me passou o Pix. Né? Isso foi a minha primeira venda no trade. E depois disso, várias outras vendas ali. E aí sim, eu consegui escalar um pouco o meu tempo fazendo curso digital. Aí eu fiz também um pouco de estratégia de lançamento. Como que eu fiz lançamento? Botei tráfego, botei não sei o que. Não, pessoal. Lançamento é uma estratégia como se fosse um filme. É um mecanismo. Você tem algo que você ensina, você resolve o problema das pessoas. O que eu resolvia? Eu ajudava as pessoas a ganhar dinheiro através do trade. E eu tinha ganhado dinheiro através do trade. E eu consegui conquistar a confiança das pessoas com base naquilo que eu fazia. Então, eu podia fazer o quê? Eu podia fazer lançamento, podia fazer PLR. PLR não, né? Mas podia fazer tráfego, podia fazer... Enfim, podia me afiliar a outro produto de outro trader e vender no meu canal. Mas eu estava ali fazendo o quê? Eu tinha audiência e eu estava resolvendo o problema dela. É isso que você precisa. Resolver o problema da sua... Ter uma audiência, né? E resolver o problema dela. Ou seja, servir ela. Tendo essas duas coisas, você pode esquecer todo o resto. As pessoas elas vão pedir para você ter produto. Como que eu fiz o meu lançamento do meu primeiro curso? Não foi um lançamento estrondoso. Eu fiz algumas artes no Canva, ao longo da semana eu falei, olha, dia tal eu vou lançar, dia tal eu vou lançar, se preparem que dia tal eu vou lançar. No dia do lançamento eu abri uma live. Live, cara, todo mundo pode abrir uma live. Eu não contratei ninguém, não fiz nada para isso. Eu abri uma live e falei, olha, pessoal, contei a minha história, contei como eu aprendi trade, como eu quebrei antes, como eu conquistei conhecimento. Contei essa mesma história que eu falei para vocês de investir dinheiro, né? Que eu só tive sucesso na minha vida depois que eu investi dinheiro em conhecimento e todas as coisas que eu coloquei dinheiro voltou, deu ROI positivo. Porque quando você vê vídeo no YouTube, muitas vezes você não dá tanto valor para aquele conhecimento. Quando você paga o cara e ele fala a mesma coisa, você dá valor. Então eu falei esse exato pitch para as pessoas, eu falei, olha pessoal, esse é o valor, tá aqui, tinham 10 pessoas, 7 compraram. Foi o meu primeiro lançamento assim depois do lançamento meteórico que eu tinha feito. E foi muito mais simples. O lançamento meteórico que eu tinha feito, eu tinha copiado o script de vendas e não sei o que e tal. E eu tava muito preso nisso, eu tava preso em mecanismo. Tava preso em aprender a fazer lançamento, né? E depois eu tava preso em construir audiência. Não foi um resultado tão expressivo, né? 25 mil reais, foram uns 4 meses que eu tive de negócio. Não foi um resultado tão expressivo em termos numéricos, mas na minha visão foi expressivo por quê? Porque tudo isso foi feito em um fluxo simples de, cara, feedbacks constantes, de tipo, estou te ajudando, eu não estou te vendendo, eu estou te ajudando, tá ligado?
Eu estou te ajudando a fazer as coisas. Então eu tenho um produto aqui para te ajudar ainda mais. Eu vendi o que assim? Vendi planilhas de trade. Eu vendi o que assim? Eu vendi mentorias que foram até R$ 5.000, né, o valor da mentoria, né? Então, várias outras coisas. E aí, todo o resto que deriva, que as pessoas te falam de marketing digital, faz um SaaS, faz um não sei o que. SaaS eu nunca tentei, né? Mas depois desses 7 anos no digital, eu também só tentaria se eu tivesse uma audiência em que aquele modelo de produto fosse ajudar muito, né? Se aquele modelo de produto fosse de fato ajudar as pessoas, servir a audiência, mais do que eu já sirvo com o conteúdo, né? Que é basicamente o que os cursos que eu montei fizeram, né? Eu tinha um conteúdo no YouTube que era meio jogado, análises, não sei o que, histórias, e se o cara quisesse saber mais e quisesse aprender trade de forma completa e organizada, do zero ao avançado, que eu tive que pensar, escrever todo aquele curso, ele tem acesso ao meu curso, tem todos os conteúdos lá de forma organizada para ele sair do zero e ir percorrendo aquele caminhozinho, né? Então, pessoal, esse é a conclusão desse vídeo. Pense no negócio de vocês e no que vocês estão fazendo dentro dele. E pensem se vocês estão servindo a audiência de vocês. Se você quer ganhar dinheiro, eu vejo muito hoje, afiliado da Shopee, não sei o que, de fazer uma paginazinha no Instagram de tema, fazer um canalzinho dark no TikTok para tentar vender um produto de afiliado. Meu irmão, você está servindo aquela audiência? Você está resolvendo o problema dela? Você está falando com aquele público de forma com que você de fato está promovendo um valor na vida daquela pessoa? Porque se não tiver, nem adianta você pensar em lançamento. Como que você quer pensar em lançamento? As pessoas querem te empurrar que o mecanismo delas é o melhor. Elas querem te empurrar que o tráfego para o Facebook é melhor, porque o tráfego para o Google é melhor. E aí o outro fala que lançamento é melhor, o outro te puxa falando que PLR é melhor, o outro te puxa falando que perpétuo é melhor. Quando, na verdade, se você não resolve um problema de uma audiência, se você não tem uma audiência, nada disso basta. Nada. Porque tudo se baseia nisso, em confiança na produção de conteúdo. Inclusive, isso que eu estou fazendo para vocês, apesar de ter sido uma ideia que eu acabei de pensar quando eu estava correndo, e se eu não gravasse, esse vídeo não ia ser produzido, eu sei que, para muitas pessoas, ouvir essas 3 dicas aqui vai mudar a cabeça. É por isso que eu estou produzindo isso, né? Não só por isso, porque eu não planejo monetizar esse canal agora, mas se porventura alguém me pedir, Thales, faz uma consultoria comigo, é uma fonte de receita, né? Uma fonte de renda. Faz uma consultoria comigo, eu vou te pagar tal, esse vai ser meu indicador que está na hora de eu produzir um produto. Esse vai ser meu indicador que está na hora de eu poder falar para as pessoas e estruturar um curso mais adequado em como construir um negócio na internet. Óbvio que eu não vou fazer isso agora. Como vocês estão vendo na minha outra série, começando o negócio do zero, eu quero primeiro começar aquele negócio, validar as minhas crenças, os meus vieses. Thales, mas você não já teve um negócio de trade? Já tive um negócio de trade, mas é um negocinho, né? Um negócio de 25 mil reais é um negocinho, pessoal. Vamos colocar os pingos nos is, né? Eu quero ter um negócio maior. E eu quero fazer isso sem depender de vender cursos de fazer um negócio maior. É o que eu estou fazendo no meu outro negócio. Estou resolvendo um problema de outra audiência, que não são vocês. Agora eu estou resolvendo o problema de vocês, ou se não tiver ninguém assistindo, eu estou tirando as ideias da minha cabeça. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha ajudado pelo menos uma pessoa. Se você viu até aqui e se isso te ajudou, clareou tua mente, deixa um comentário aqui embaixo, que eu vou ficar muito feliz ao respondê-lo e ao ver o seu comentário. Fiquem com Deus e até a próxima.